Glória a Deus. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por tão imenso amor, por tão imensa misericórdia, por tanta bênção, Deus, por tanta provisão, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez, porque o Senhor nos deu vida, porque hoje estamos respirando, Pai. Obrigado. E porque temos a certeza de que o Senhor está no seu santo templo. E, Pai, nós queremos ser santos para ser o teu templo, Pai. Queremos ser a tua morada, Senhor Deus. Por isso te pedimos hoje, Pai, para que o Senhor use grandemente teu servo, Pai, para pregar a tua palavra, Senhor. Para que nós nos arrependamos, Senhor Deus, sejamos constrangidos do nosso pecado e sejamos cada vez mais santos, Pai. Mas sim, Senhor, conforme a tua palavra, Senhor, não queremos, Pai, sermos como a nossa carne, não queremos agirmos com as nossas próprias vontades. Nós queremos, Pai, prestar atenção na tua palavra. Nós queremos entender, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem a nos dizer e ver o Senhor e não o que estamos vendo aqui, homens. Não queremos ver homens, não queremos ver coisas, não queremos ver pessoas, nós queremos ver a tua face, ó Pai, como Jó quis vê-los. Queremos, Senhor, desejamos o Senhor nesse momento, Pai, e não homens, não palavras humanas, não carne e nem a nossa própria vontade, Pai. Perdoa-nos, pois somos pecadores e sabemos que erramos, Pai. Por isso, Senhor Deus, queremos nos arrepender hoje, queremos ser constrangidos pela tua palavra e queremos, Pai, por favor, que o Senhor coloque no coração do amado pastor, Pai, aquilo que vem de ti. Queremos ouvir o Senhor aqui nesse lugar, ó Pai, nesse momento, Pai. E que seja o Senhor falando através do teu instrumento, Pai. E que, Senhor, o Senhor se manifeste entre nós, Pai. Te agradecemos, Pai, por tanta imensa glória e aí perdão que o Senhor nos dá, essa salvação tão maravilhosa, Pai. Pedimos perdão, Pai, por tantas vezes que não ouvimos as tuas repreensões. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez para a glória do Senhor, amém? Vamos orar. A oração sempre é necessária e nunca é demais. Senhor, Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado porque o Senhor está no seu santo templo, que somos nós. E por isso, Pai, temos uma responsabilidade grande neste momento de estarmos diante do Senhor, ó Pai, com entrega, com devoção. Então, Senhor, faça-se segundo a Tua vontade em nossos corações e em nossas vidas. Que agora o Teu servo fale apenas aquilo que vem do Senhor e não da minha carne. Que o Espírito Santo haja poderosamente através deste vaso de barro para a glória do Seu santo, maravilhoso e poderoso nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos continuar aqui o culto ao Senhor, abrindo nossas Bíblias mais uma vez em Tiago capítulo 4. Amém? Tiago capítulo 4 é uma exposição a qual o Senhor tocou no meu coração há um certo tempo atrás já, que Ele queria que eu trouxesse essa exposição minuciosa. Então nós estamos meditando de 1 a 10 e a cada domingo nós meditamos em um versículo. E hoje nós vamos ao versículo 6. Mas vamos ler todos de 1 a 10. Tiago capítulo 4, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, no Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai.
Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Podemos nos sentar, por favor? Glória a Deus. Apenas até aqui o versículo 10. Esse bloco por inteiro de 1 a 10 é muito lindo. É muito lindo. Mas hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a graça de Deus. Como a graça de Deus ela funciona, irmãos. O que é a graça de Deus? A graça de Deus está manifestada em Jesus Cristo. Isso todos nós sabemos. Mas a graça de Deus ela supera a infidelidade humana. A graça de Deus ela vai muito além da nossa infidelidade. Mas isso não nos tira a nossa responsabilidade com relação a um comportamento novo, vivificado, santo, santificado. A graça de Deus é a manifestação da generosidade de Deus para com todos nós, com toda a humanidade. O favor de Deus é a cada dia mais e mais e mais abundante. E é o favor, a misericórdia de Deus são incríveis, irmãos. A graça de Deus é a prova do quanto o amor de Deus é leal, uma vez que ele é um favor que não merecemos. Por isso o versículo 6 ele diz assim: antes ele dá maior graça. Antes ele dá maior graça. E ele dá antes do quê? De todas as nossas infidelidades, de todo o nosso pecado. Nós não temos motivos para pecar. O começo do capítulo, os versículos de 1 a 5, traz uma lista de pecados, uma lista de comportamentos, uma lista de que pessoas com comportamentos assim, elas tornam-se amigas do mundo, inimigas de Deus. Mas da parte de Deus, daquilo que Deus nos dá, não há motivo. Ou seja, nós estávamos conversando nessa semana sobre o estudo sobre Deuteronômio capítulo 9, e nós vimos ali a parte da aliança de Deus com os homens. Deus ali estabeleceu uma aliança, os 10 mandamentos é uma aliança de Deus sobre os homens e os homens para com Deus. E Deus, ele deixa muito claro que a graça é o quê? É aquilo que Deus faz, em que, da parte dele, o homem não tem motivo para dizer que foi rescindido o contrato. A graça de Deus é Deus derramando de maneira potencial, abundante, o amor, a misericórdia, tudo que ele tem para nós. Portanto, irmãos, voltando aqui ao versículo 6, ele diz assim: antes ele dá maior graça. Agora vamos entender um pouquinho. Antes ele dá maior graça. Antes do quê? Do pecado. Antes de nós dissermos: Deus está me provando, Deus está permitindo que eu passe por isso porque eu posso pecar. Não existe licença para o pecado. Não existe licença para dizer que Deus é infiel. Não tem como. Agora vamos aqui a maior. Olha só. Nós temos algo muito forte aqui. Vamos entender que ele diz assim: dá maior graça. A graça já é algo que por si só é grandiosa. Mas é como se ele dissesse assim: ele dá um grandiosíssimo favor. Seria mais ou menos isso. Por isso que a palavra maior, do grego didome, ela quer dizer o quê? Dar algo a alguém de livre e espontânea vontade para a sua vantagem. Dar um presente, conceder, dar a alguém que pede, deixar com que tenha, suprir, fornecer as coisas necessárias, dar, entregar, estender, oferecer, apresentar de um escrito, entregar os cuidados de alguém, confiar, distribuir com abundância, designar para um ofício, causar, sair, entregar. Dar-se a alguém como se pertencesse a ele, um objeto do seu cuidado salvador. Dar-se a alguém, segui-lo como um líder ou mestre. Dar-se a alguém para cuidar de seus interesses. Dar-se a alguém a quem já se pertencia. Retornar, conceder, comissionar, permitir a alguém. Então entendam, quando ele diz maior, ele está significando que é uma entrega completa. Não há como Deus dar assim um pedaço de graça. Não há como Deus dar um pouco de uma coisa. Não, ele não dá, ele entrega, ele comissiona, ele deixa com você e comigo o quê? Um favor imerecido. A graça, a ajuda de Deus em abundância, mas ele dá isso de maneira muito grande, muito
muito grande mesmo. A graça é derramada sobre nós, e essa parte é a fidelidade de Deus sobre nossas vidas, para que eu e você não tenhamos desculpa de que podemos ser infiéis. Não há como você dizer, não há como eu dizer, como ninguém na face da terra dizer, bem, eu não estou mais na igreja porque Deus é infiel. Não, eu abandonei porque Deus é infiel. Não, Deus ele não cumpriu com a palavra dele. Não, Deus não me deu aquilo que ele disse que daria. Irmãos, Deus ele nos dá aquilo que ele prometeu desde os tempos antigos, que é Jesus Cristo, e nada mais importa. É o que mais nós precisamos. A graça é o próprio Jesus. O favor imerecido à humanidade é o próprio Jesus. A questão é que muitas vezes nós amamos mais as coisas do que Jesus. Não tem como, irmãos, nós sermos chamados cristãos, sermos chamados aqui, como o versículo 4 diz, adúlteros e adúlteras. E por que somos adúlteros e adúlteras? Porque não estamos amando o nosso noivo que nos amou primeiro e se entregou por nós. É muito triste a igreja amar mais os prazeres, a igreja amar mais aquilo que não é o seu noivo. É muito, muito triste. Portanto, Deus ele espanja, ele derrama sem medida sobre nós a graça. Ele dá, ele concede, ele entrega. Ele não faz isso de uma maneira assim, não, para esse eu vou dar um pouco e para aquele ou um pouco mais ou um pouco menos, não existe. Para todos ele dá de igual forma abundante. E aí ele continua. A palavra maior é do grego meison, que significa maior que, mais largo que, mais velho que e mais forte que. Entendam, irmãos, isso é muito, muito maior. É como se nós precisássemos, por exemplo, dizer que a graça que Deus dá, Ele concede, ele entrega, ele cede, ele esbanja, muito maior, 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 maior. Poderíamos ficar falando que isso é grande o resto da eternidade, porque não tem um fim, não tem um como se medir, é incomensurável. É muito lindo isso, irmãos. E o que é que Deus dá tanto assim? É a graça, que é o charis em grego. É a graça, é a alegria, é o deleite, é o prazer, é a doçura, é a amabilidade, é a boa vontade. Na questão específica da graça, é a benevolência divina, exercida na concessão de dons, graças e benefícios ao homem, em particular, como manifestar nos benefícios concedidos em Cristo e por Ele e seu Evangelho. Entendam, irmãos, olha o que foi derramado abundantemente sobre nós, os dons espirituais. Tanto aqueles para que nós possamos abençoar outros, quanto aqueles pelos quais nós somos vivificados das nossas tristezas, mazelas, de tudo aquilo que está nos perturbando. Esta semana, durante uns devocionais, eu não vou lembrar qual deles nós escrevemos, eu e minha esposa temos escrito, peço ajuda em oração nesse sentido, porque tem dias que realmente é uma batalha tão grande, nós não conseguimos, muito difícil, mas durante um destes, o Espírito Santo me tocou. Qual a sua perspectiva para este dia? O que você quer deste dia? E eu não me resumo, não falo sobre aquela promoção no trabalho, não falo sobre aquela comida gostosa daquele dia, não falo sobre a bebida, não falo sobre a alegria com algum parente, alguma pessoa, mas sim com relação aos dons, a Deus. Será que Deus vai te usar hoje para curar alguém de uma enfermidade? Será que a tua perspectiva, expectativa deste dia é que Deus te use para ressuscitar alguém? Foi isso que eu escrevi, inclusive, no devocional. Será que você acorda com esses pensamentos? Será que você pensa, Senhor, o que o Senhor vai usar no meu dom? O que o Senhor vai me usar hoje? Não, irmãos, nós não acordamos assim. Nós acordamos preocupados. Nós acordamos perturbados. Nós já acordamos não querendo acordar. Nós queremos dormir e pronto, esquecer de todos os problemas. Mas não. A nossa vida ela é uma demonstração, uma manifestação abundante da abundante graça de Deus. E essa graça é exatamente isso, irmãos. É a salvação em Cristo Jesus primordialmente.
E é, em particular, a manifestação dos benefícios concedidos em Cristo e por Cristo e para Cristo no seu Evangelho. E esses benefícios não estão só em sermos salvos pela graça. Começa aí, mas não termina aí. É onde nós somos cheios, capacitados e usados para que outros sejam conhecidos de Deus, conheçam a Deus. Diz realmente o Classical Conversation é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E conhecer a Deus e torná-lo conhecido é muito diferente, irmãos. Muito, muito diferente de simplesmente dizer que vem à igreja para adorar ao Senhor. Dizer que vai à igreja. Não. Deus, ele não quer pessoas que vão à igreja. Ele quer pessoas que tenham comunhão com Ele. Ir à igreja, você é a igreja. Se você é a igreja, então você já está com Ele. Você já está na presença dele constantemente. Ou seja, o que nós vemos aí? A manifestação da graça. É a graça. É aí que está a graça. Ela te capacita, ela te enche, ela faz muito mais por você. Amém? Por isso, ele continua aqui no versículo 6. Portanto, diz Deus, resiste. A palavra resiste. Olha o que Deus resiste. Ele dá poderosamente algo para nós, mas ele resiste a uma coisa. Ou seja, para que nós tenhamos toda essa abundância de graça, existe uma condição. Existe uma condicional. Existe algo que precisamos fazer. Vamos entender nas próximas palavras o que é. Primeiro que Deus resiste. E essa palavra em grego é antitassomai, que significa enfileirar-se ou organizar-se para batalhar contra, opor-se, resistir. Recentemente nós estávamos vendo, eu vi alguns filmes sobre realmente Roma, e, irmãos, uma guerra, principalmente no mundo antigo, na época em que Tiago escreveu isso, as guerras elas não eram simplesmente vencidas por aqueles que tinham mais armas. Não eram simplesmente vencidas por aqueles que tinham mais capacidade, mas elas eram vencidas por aqueles que persistiam mais. E até hoje, os exércitos modernos, o soldado, ele é treinado para resistência, para resiliência. O treinamento de um soldado, de um militar, ele consiste em ouvir palavras terríveis para que ele não consiga chegar daqui até o seu objetivo. O treinamento, recentemente também vi um vídeo a respeito disso, no treinamento da Marinha, de fuzileiros navais. É terrível, irmãos. Terrível, não é para qualquer um. Não é. A pessoa que coordena o treinamento, eles têm que andar numa parte um dia inteiro numa ilha que é da Marinha. E o dia inteiro ele fica ouvindo pessoas no ouvido dele. Desiste, você não consegue. Você não presta para isso. Você não é nada. E o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar tão forte, tão firme na cabeça dele que ele consegue, que ele é e que ele vai. Por quê? Porque o inimigo, ele não tem dó de ninguém. O inimigo, ele nos trata exatamente no sentido não de nos humilharmos perante Deus. Não, o inimigo quer nos humilhar naquilo em que Deus, na verdade, vai nos usar. É diferente. Nós devemos nos humilhar perante Deus segundo os nossos pecados. Mas o inimigo nos humilha segundo a graça de Deus, onde a graça de Deus nos capacita nos dons. E é muito diferente. Essa é uma batalha. E aqui, Deus ele resiste àqueles que, na verdade, não se humilham perante Ele, mas àqueles que se exaltam perante Ele. E é isso que Deus ele vai se opor. Deus se opõe, ele se enfileira, ele se organiza e ele batalha contra os orgulhosos. Isso é fundamental de compreendermos nesse versículo 6. A graça é abundante? Sim, mas ela é concedida aos humildes. Agora, aos soberbos, Deus ele batalha contra. Deus ele resiste. Deus ele vai contra e ele vai à caça dos soberbos. Mas a palavra soberbo, que quer dizer, que vem do grego hiperefanos, significa ato de mostrar-se acima dos outros. É importante sabermos o que é a soberba. É muito fundamental compreendermos o que é a soberba. É o ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros,
preeminente, que sobrevaloriza seus próprios meios ou méritos, que despreza os outros ou até trata-os com desprezo arrogante. A arrogância, a prepotência são pecados terríveis, porque não exaltam a Deus, exaltam o homem. E o homem sendo exaltado no lugar de Deus é idolatria. E a idolatria é um pecado abominável. É abominável. Portanto, quando aqui em Tiago, no final do versículo ele ainda diz, mas Deus resiste aos soberbos, diz assim, né? Portanto diz, no versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, é uma referência a Provérbios 3,34. Provérbios 3,34 diz assim, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Ou seja, parece um pouco diferente, mas é porque, provavelmente, Tiago tirou o versículo da versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, e a Septuaginta, provavelmente, no Antigo Testamento, antes de haver o Novo Testamento, ela traduziu dessa maneira este versículo, portanto, por isso que ele está assim. Mas o sentido é o mesmo, não muda o sentido. Por isso Deus, ele realmente resiste, ele escarnece dos escarnecedores, dos orgulhosos, e ele dá graça aos mansos. Ele entrega isso àqueles humildes. Mansidão, humildade são sinônimos, biblicamente falando. E a palavra humildes, irmãos, é também nós, que não se levanta muito do chão. É uma metáfora como uma condição humilde, de grau baixo, abatido pela tristeza, rebaixado, deprimido, humilde de espírito, humilde no mau sentido, que se comporta de forma humilhante, que se submete à servidão. Ou seja, quanto mais você compreende a sua condição humilde, pequena, mais você entende que você depende de Deus, você não é soberbo. Mais você entende que o seu próximo é igual a você e você é igual ao seu próximo. E mais nós cumprimos a palavra de Deus que diz o quê? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o resumo. Jesus nos deixou esse ensinamento maravilhoso. E esse ensinamento só vem como? De um coração humilde. De um coração que se entrega a Deus falando, Deus, eu preciso de Ti. E Deus, eu preciso tanto de Ti, quanto o meu irmão, que também precisa de Ti. E eu não sou melhor do que ele, por mais que eu receba mais e mais graça do Senhor, mais e mais favor espiritual, dons espirituais, por mais que muitas vezes muitos de nós sejamos revestidos de dons e possamos de alguma forma ganhar algum tipo de preeminência humana, algum tipo de atenção humana com relação aos demais, isso não nos torna melhores do que ninguém. Isso apenas torna Deus evidente. Quando algum de nós está realmente sendo capacitado, usado por Deus, quem se evidencia é Deus. Portanto, exatamente aí que está a humildade. A humildade não é o conceito humano de alguém aos farrapos, andando mal vestido, alguém que não tem instrução. Não, é alguém que se humilha perante Deus e sabe que o próximo, ele não é melhor que o próximo, o meu próximo não é melhor que ele, mas que ele depende tanto quanto o outro, um do outro. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos de pessoas. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo é o seu irmão. Como dizem em Provérbios 27:17, se eu não me engano. Portanto, o que está em jogo aqui é a fidelidade nossa ao nosso Deus. Não podemos ser adúlteros espirituais. Como diz no versículo 4, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, o título realmente desta série é Amizade com Deus e Inimizade com o Mundo. Tem amizade com Deus, em paz com Deus e em guerra com o mundo. Esse é algo que vai nos nortear daqui para frente. Portanto, entre em guerra com o seu orgulho, entre em guerra com o mundo. E eu acho muito lindo Isaías 66, 1, 2. Eu peço que você abra comigo. Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Você quer ser humilde? Entenda o que é a humildade. Vamos entender juntos, unidos, o que é a humildade. A humildade bíblica, a humildade da palavra, a humildade que nós precisamos, devemos ter e clamar ao Senhor que nos capacite mais e mais com essa humildade.
Isaías 66, 1 e 2 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. E assim, todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Eu já fiz, acho que uma ou duas pregações acerca dessa passagem, muito linda, muito forte. Poderia falar ainda sobre ela durante muito longo tempo aqui, e isso demandaria muito, porque é uma passagem linda. E ela fala por si só. Não há necessidade nem de ficarmos falando sobre ela. Está claro. Deus, Ele criou todas as coisas. Ele é grande demais para caber em locais que possamos construir. Deus, Ele criou a pedra. Como que nós vamos fazer um templo de pedra e dizer que Ele vai morar ali, sendo que Ele é tão poderoso que Ele criou aquela pedra que usamos, nós dependemos dEle para construir algo que Ele fez antes mesmo de nós. Portanto, é irrisório aquilo que fazemos fisicamente para que Ele habite. Porém, o que Ele vai nos dizer? Que Ele habita no coração humilde. Para este eu olharei, o pobre e abatido de espírito. Não é o pobre e abatido fisicamente, financeiramente. Não é nada disso. Não quer dizer que Deus vai olhar para o rico. Também não é nada disso. É o abatido e pobre de espírito. Não importa a condição financeira, social, não importa. Não importa. O que importa é ser um espírito abatido, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Eu clamo a Ti a Tua presença. É aquele que quando lê a palavra treme: Senhor, a Tua palavra está me julgando. A Tua palavra julga. A Tua palavra me diz que eu estou errado. Perdão, Senhor. Perdão, eu não quero ser mais assim. É aquele que quando lê a palavra acaba a sua leitura em frangalhos, os seus olhos lacrimejando, chorando. É assim, irmãos. Não é de outra maneira. É isso que a palavra nos diz. É esse humilde, é esse humilhante. E daí para muito mais. Muito mais. Aí eu volto a dizer, poderíamos meditar ainda mais nessa palavra. Mas é apenas para que compreendamos. E ele continua: a nossa vitória sobre o mundo está na medida da nossa fé, irmãos. Da nossa entrega a Deus. E a entrega a Deus é exatamente onde está o quê? A consciência, a clareza que precisamos ter da nossa dependência de Deus. Do quanto precisamos dele. Do quanto exatamente nesse ponto em que não somos soberbos, não somos exatamente o que a palavra falou aqui, de demonstrarmos sermos melhores do que os outros, de sobrevalorizarmos a nós mesmos. Não podemos, mas devemos valorizar a Deus, e Deus nos valoriza porque Ele nos criou, Ele nos fez, Ele quer nos usar poderosamente, sim, a todos, sem exceção. E é por isso que 1 João, convido você a ver agora, nessa última leitura bíblica, 1 João, capítulo 5, versículos de 3 a 5. O título dessa pregação é Em Paz com Deus e em Guerra com o Mundo. E um dos meios para que nós obtenhamos essa guerra, a vitória nessa guerra, nós precisamos estar constantemente em paz com Deus. E essa paz com Deus, ela vem através dessa humilhação perante Deus e para com Deus. E nós só podemos receber de Deus os seus favores que Ele nos dá para glorificarmos a Ele. Por isso, 1 João, capítulo 5, 3 e 5 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Irmãos, nós precisamos vencer o mundo. Estamos em guerra contra o mundo. Mas nós precisamos do Filho de Deus, Jesus. Nós precisamos mais e mais de Jesus. Nós nascemos de Deus em Cristo Jesus. Portanto, não são pesados.
É a graça de Jesus, é a graça que superabundantemente está assim sobre nós. Mas essa graça, ela não é barata, como muitos dizem da hipograça. Ela não é barata, ela não é algo que se vende de qualquer maneira, não. Existe, podemos dizer, um protocolo para isso acontecer. Esse protocolo é a humilhação, e a humilhação é uma tristeza. A humilhação é realmente se ver abatido de espírito, é se ver conduído, mas isso eu digo perante Deus. Perante Deus, e Deus exalta conforme a vontade dele. O amor a Jesus é provado na nossa dependência do poder e de tudo que Deus é. Portanto, irmãos, a pergunta é: estamos amando a Deus pelo que Ele é? Ou estamos buscando a Deus por interesse? Como você tem buscado a Deus? Como você tem procurado a Deus? Por isso eu quero agora convidar os irmãos a ficarem de pé. Hoje nós faremos a nossa Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Não temos como fazê-la de maneira remota, mas aqueles que puderem se reunir em casa com a família, pedir perdão aos seus familiares, o façam. O façam. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhem, fiquem à vontade. Pedir um perdão. Perdão por todas as vezes que não nos humilhamos perante o Senhor como deveríamos. Perdão porque muitas vezes nós nos achegamos a Deus com interesse. Nós queremos de Deus alguma coisa e nós não procuramos simplesmente Deus pelo que Ele é, por tudo que Ele fez por nós, por Jesus ter morrido na cruz. Apenas por isso. Amém? Vamos orar. Crianças, eu convido vocês também a ficarem de joelhos, crianças. Se conseguirem, vamos orar agora. Fabrício, vamos orar. Senhor, nós clamamos a Ti o Seu perdão, Senhor. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Perdão a Ti, Senhor, por tudo que não temos feito, Senhor, que agrada ao Senhor. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor, porque temos pecado contra Ti, agindo com o Senhor com interesse, querendo alguma coisa, pedindo simplesmente coisas, pedindo situações. E nós não chegamos ao Senhor para louvar, adorar, engrandecer e agradecer a graça que nos foi dada de maneira imerecida. Nós não merecíamos tantos favores na cruz. Nós não merecíamos o favor da ressurreição. Nós não merecíamos o favor de sangue de Jesus nos lavando. Nós não merecíamos, ó Pai, sermos usados pelo Senhor para curar enfermos. E não só enfermos físicos, mas enfermos da alma pela palavra do Evangelho, que é ela quem cura, o Senhor Jesus quem cura. Por isso, nesse momento, Pai, pedimos perdão. Perdão, Senhor. Perdão pela nossa falta de humilhação, de clamar ao Senhor os dons espirituais. Não, Senhor Deus, para a nossa glória, mas para a sua glória, para o seu louvor, para a tua exaltação. Perdão ao Pai todas as vezes que os nossos lábios se fecham. Os nossos lábios se fecham para falar da tua palavra. Perdão, Senhor, por todas as vezes que gritamos alegremente por tantas coisas e nos louvores nós cantamos tão baixo. Perdão, Senhor. Perdão, Pai, se para o Senhor, ó Deus, nós nos calamos, e para o mundo, para a nossa carne, para o nosso ego, para o nosso orgulho, para a nossa soberba e arrogância, nós fazemos tanto. Para o nosso ventre, nós fazemos tanto. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, 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 Pai. Nós não queremos ter amizade com o mundo. Perdão, ó Pai, por tantas coisas que fizemos essa semana que nos tornaram sócios do maligno, sócios daqueles que pelejam contra o Senhor. Perdão, ó Pai, por tantos pecados que nos tornaram amigos, sócios, trabalhadores da iniquidade. Não, Senhor, nós não queremos, nós desejamos ser amigos do Senhor, amigos de Deus, amigos do Senhor, ó Pai, amigos do Senhor, e não do mundo, não do pecado, não da destruição das almas, não do diabo. Perdão, Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor, lava-nos e limpa-nos do nosso pecado, de tudo aquilo que fizemos, Senhor Deus, que nos tornou sócios do diabo. Perdão, Senhor. Limpa-nos e lava-nos agora pelo sangue de Jesus Cristo, Pai.
Limpa-nos e lava-nos pelas palavras que dissemos, Senhor, que nos tornaram amigos do diabo. Não, Senhor, nós não queremos ser amigos do inimigo, do nosso adversário, mas nós só desejamos o Senhor e a sua graça nos basta. Em nome de Jesus, papai, constrange os nossos corações agora, entristece o nosso coração agora. Ah, Senhor, nos abate agora pelo poder do Teu Espírito e vivifica-nos, ó Pai, em novas criaturas, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido ainda a ficar de joelhos em silêncio por um tempo. Eu te convido agora a clamar ao Senhor o perdão dos seus pecados. Se entregue ao Senhor. Amém. Perdoe aqueles que te ofenderam, libere perdão, perdoe os seus amigos, os seus inimigos, perdoe os seus parentes, perdoe os seus familiares, perdoe a todos aqueles que te ofenderam, que te fizeram mal, perdoe a todos aqueles que te feriram, libere perdão também agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus, nós liberamos perdão, Pai, a todos aqueles que nos ofenderam e clamamos o perdão do Senhor. Que o tomar dessa ceia agora, Pai, ele não seja de maneira hipócrita, mas seja com uma entrega, Pai, completa, total diante do Senhor. Assim nós, ó Pai, oramos, assim nós nos consagramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido a todos a ficarem de pé agora. Agora, aqui entre nós vamos pedir perdão uns aos outros, primeiro começando pelos familiares e depois aos irmãos. Peça perdão aos seus familiares, aqueles que você ofendeu dentro da sua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Agora nós vamos à ceia do Senhor, para a glória do Senhor. É muito bom estar aqui nesse momento com os irmãos. É muito bom ter os irmãos online. É muito bom ter Jesus no coração, como diz o louvor das crianças. Crianças, fiquem de pé, por favor. Eu gostaria, irmãos, que nós lembrássemos que o corpo de Cristo ele foi entregue por nós. Ele foi entregue por nós. E a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 26. Nós já refletimos, nós já pedimos perdão, nós já nos arrependemos. E a palavra diz assim no versículo 26. Eu vou precisar realmente tirar o microfone. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse. Ele partiu o pão. Esse pão partido, irmãos, é o corpo de Cristo entregue por nós. Esse pão partido, irmãos, é a igreja que olha para Cristo e vê a razão da sua fé. É Jesus. É Jesus. Não olhe para este pão simplesmente como um pão, mas lembre-se sempre de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Primeiro vamos entregar os elementos aos irmãos. Amém. Pode apertar, pode tirar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tomai o pão, mas não tomai-o simplesmente para colocar em seus lábios. Tomai em espírito e verdade, não este pão físico, mas a Jesus. Comei dele todos os dias. Se alimentar de Jesus todos os dias na palavra. Buscai a Jesus todos os dias. Amém? Comamos o pão, irmãos, para a glória do Senhor. Glória a Deus. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei do cálice, mas não bebamos o cálice simplesmente um suco de uva. E também não acreditemos que nele existe uma substância mágica que vai nos tirar os pecados. Não. Bebamos o cálice lembrando que Jesus derramou seu sangue na cruz
Todos os dias lembremos disso. Renovemos a nossa aliança com Deus em espírito e verdade. Em novos hábitos, nova vida. Buscando sermos novas criaturas para a glória dele. Bebamos o cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Inclusive, esse daqui é uma coisa que nós fizemos para as crianças e sempre temos algo para as crianças também. Vamos louvar um louvor, porque a palavra diz assim ainda em Mateus: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar mais um louvor. É um louvor muito conhecido, muito lindo. Porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu creio, irmãos, vocês podem crer no amanhã. Todos nós podemos crer porque Jesus vive. Nós estamos aqui nesse momento do culto da Santa Ceia porque Jesus vive, irmãos. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Convido você a já entrar em espírito de louvor e adoração ao Senhor, para você lembrar que Deus enviou o Filho dele para louvor e glória. Glória, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa maravilha. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia, por comemorarmos juntos, Senhor, e relembrarmos o que o Senhor fez por nós na cruz. Senhor, a tua palavra diz que se nós não tivermos o coração, não sermos como as crianças, jamais entraremos no reino dos céus. Então, que em nome de Jesus, Senhor, a tua igreja saiba valorizar, Senhor, as crianças e aprender com elas. Nos dê a humildade delas, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos que o Senhor possa guardar, proteger, livrar a Dara, Senhor, o Fabrício, o Eric, o Josias, Israel, Laís, Joane, Joab, o Vinícius, todas as crianças que já passaram por aqui, Bernardo Samuel, a irmãzinha dele, Senhor, e todas as crianças das escolas aqui de Ribeirão Pires, Senhor, que essa geração possa conhecer o Senhor e fazer o Senhor conhecido, que todas as crianças aqui de Ribeirão Pires, as crianças online, as crianças que estão no homeschooling, que sejam guardadas, seladas e blindadas por Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra elas da Babilônia, livra elas, Senhor Jesus, da maldade deste mundo, que elas sejam cobertas com Teu sangue, Senhor, e possam sair missionários, pastores, servos do Senhor, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu entendi que a gente tem que obedecer e também que a gente não pode desobedecer, e também eu entendi que a gente tem obedecer, fazer o bem. Também tem que fazer o bem. A Deus toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fabrício, gostaria de falar alguma coisa, Fabrício? E a Deus toda a glória, você tá? A Deus toda a glória. Amém. Mostra o teu desenho pra gente. Glória a Deus, que lindo desenho, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu entendi que o amor de Deus é leal e existem inúmeras provas para isso na Bíblia. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Deus manifesta a sua misericórdia. O inimigo quer nos humilhar e não permite Deus, mas ele nos humilha, mas ele humilha os fiéis a Deus
para que sintam medo e vergonha de pregar a palavra de Deus. O diabo corre para fazer com que cada vez mais servos de Deus se ensoberbeçam, se orgulham muito de si próprios e virem escravos dele. Mas se nos humilharmos, veremos que nós sempre necessitamos de Cristo e que nós não somos melhores que ninguém. E se humilhar não significa nos vestirmos mal ou nos excluirmos, mas sim reconhecer quem nós somos. Na Bíblia vemos a humilhação que devemos ter. Em Isaías 66, 1 e 2. Diz: todas as coisas são de Deus, e Ele olhará somente para o pobre e abatido de espírito. Vejamos que Deus nos diz na sua palavra, em temor e tremor, sempre aptos a mudar nossos costumes, conforme a vontade do nosso misericordioso Deus. O amor dele é para com aqueles que guardam seus mandamentos e se humilham perante ele. Estamos amando a Deus pelo que ele é ou por interesse? Porque ele morreu por nós na cruz e para ele não foi por interesse, foi por amor. Ele é o pão da vida e a Deus toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que a gente fala no final? E a Deus toda Muito bem, agora vamos ver se existe alguma criança online que gostaria de falar também. Paz do Senhor, irmã Fernanda, glória a Deus, que saudade. Alguma irmã, alguma criança online gostaria de falar alguma coisa? Dar uma paz do Senhor, um adeus toda a glória, o entendimento, mostrar o seu desenho, às vezes a criança ficou desenhando. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as ternas consolações, seja hoje e sempre com toda a igreja e todos digam. Amém. Glória a Deus. Os dois. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o poder e a glória sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Finalizamos aqui, vamos para a comunhão, mas antes a gente conversa um pouquinho com vocês. Glória a Deus. Irmã Fernanda, irmã Cátia, de ver, glória a Deus.